que é interessante que vocês entendam? Então, os cuidados que a gente tem que ter com estudos em que há uma aproximação muito grande de origem e inserção. É porque o resultado eletromiográfico pode deixar os dados um pouco mal conduzidos, vamos dizer assim, mal apresentáveis. Preste atenção nesse estudo aqui que é muito famoso, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, o estudo de Brett Contreras, que compara agachamento com elevação pélvica. Galera, se você for observar essa imagem, tem uma coisa que nos chama a atenção claramente. Primeiro, no agachamento, a gente sai da posição encurtada e vai até a posição alongada, correto? Depois, volta para a posição encurtada. Então, o movimento começa encurtado e termina alongado, mas nunca o movimento começa 100% encurtado. Por quê? Porque ninguém coloca a barra lá atrás. A barra já fica um pouquinho à frente, correto? Ninguém começa botando o quadril, a não ser que você for do crossfit, que durante o movimento você joga a bunda lá para frente, encurta, mas no geral você vai fazer o agachamento. Pensou no ambiente de musculação, não vai ter isso. Barra vai estar aqui, você já está com o joelho, ninguém começa o agachamento com o joelho esticado, vai estar um pouquinho flexionado, até para andar, tirar a barra, né, ou para trás ou para frente, e começa o movimento, beleza? Na elevação pélvica, não. Você começa aqui de alongado, musculatura, e vai para encurtado. E tem um grande diferencial aqui, que é o quê? Quando você vai para o encurtamento do glúteo, você tem um encurtamento máximo, porque você pode fazer até uma hiperextensão do quadril, correto? Você pode jogar a barra mais lá para cima. Se você vai ou não fazer, são outros 500, mas a mecânica do movimento permite isso. Você fazer essa hiperextensão, você nunca vai fazer isso no agachamento. Correto? A probabilidade desse movimento gerar um encurtamento máximo do glúteo é muito maior ou não? Aqui a gente não tem possibilidade maior de encurtamento muscular? De gerar aquele pico de tetanismo, que inclusive muita gente faz, que é o pico de contração lá em cima, sim ou não? A gente tem esse pico de contração no agachamento? Não. A gente tem um movimento em que durante o estímulo de alongamento, a gente tem, né, a síntese ali, o estresse durante o movimento excêntrico. Na elevação pélvica é o contrário, a gente tem o pico de contração máximo, o estresse, durante o movimento concêntrico. Esse pico de contração máximo aqui gera muito encurtamento muscular. O que é que vocês acham que poderia desencadear no músculo? Um aumento da atividade eletromiográfica ou redução da atividade eletromiográfica? Isso aqui que eu mostrei, que a gente fez, causa um pico de aumento ou redução da atividade eletromiográfica? Aumento. De igual maneira, esse encurtamento máximo do glúteo com pico de contração causa um aumento ou diminuição da atividade eletromiográfica? Aumento. Por que é interessante que a gente perceba isso antes de analisar o resultado dos estudos? Porque se não tiver tido esse cuidado metodológico, a gente não precisa nem ver o resultado. A gente já sabe que tem uma falha. Um movimento tem um pico de contração e outro não tem. É como se eu estivesse fazendo aqui, comparando esse movimento com esse. Esse pico de contração aqui é tão grande que a atividade eletromiográfica vai ser maior. Eu não tenho como fazer força aqui. Vou dar um exemplo. Façam força máxima. Flexão de cotovelo a 90 graus. Nunca que você vai ter cãibra aí. Porque você não vai chegar no máximo de pico de contração. A não ser que vocês fiquem por muito tempo e estejam super fadigados. Aqui, baixa 1 minuto contraindo, 30 segundinhos você já começa a ter cãibra. De tanta contração que está tendo, correto? Mesma coisa se vocês esticarem o joelho de vocês, fizerem uma extensão de joelho com flexão do quadril, flexão de tronco. O reto femoral vai ficar tão encurtado que vai dar cãibra. Ou, se a gente fizer uma mesa flexora, você encurtando o máximo, né, fazendo o máximo de flexão de joelho e segurar ali um tempo da cãibra. Principalmente se você estiver fadigado. Então a gente já sabe que esses encurtamentos máximos não podem até dar cãibra, pode até aumentar o pico de atividade eletromiográfica. Mas é injusto, com base nisso, eu querer dizer que um exercício é superior ao outro. Esse tipo de análise já começa com limitações. O que é que seria o ideal, né? A gente não analisar dessa forma. O ideal mesmo era que a gente conseguisse reproduzir a mesma angulação aqui e aqui, analisar o exercício nessa posição a 90 graus e analisar o agachamento com a posição do quadril a 90 graus. Vamos ver isometricamente a força máxima de cada um dos dois?
como é que iria reproduzir a atividade eletromiográfica do glúteo na elevação pélvica e como que iria acontecer a atividade eletromiográfica no agachamento a 90 graus de quadril com um dinamômetro isométrico para a gente ver durante a força máxima a atividade eletromiográfica. Seria mais interessante para a gente criar a hipótese. Por quê? Porque antes de analisar o resultado desse estudo, a gente já começa a perceber uma limitação clara, mecânica. E é exatamente o que aconteceu. Olha isso aqui, pessoal. Olha a tabela dos resultados. A atividade eletromiográfica, ele ainda deu 2 resultados. Um é o pico e outro a média. Qual que é a diferença entre a análise do pico e a análise da média? Sabe o que é o pico? É o máximo. É aquele pum, aquele aumento de atividade eletromiográfica pontual. É o pico de atividade eletromiográfica. Galera, o pico representa o todo? Não. Às vezes você está fazendo um movimento, aí você, pô, uma força danada. Atividade eletromiográfica, mas você não mantém aquilo às 10 repetições. É um momento de uma repetição, de uma angulação máxima que ele conseguiu gerar, o pico. Se tem um super encurtamento e eu sei que o pico de atividade eletromiográfica é maior, óbvio que o pico já seria esperado na elevação pélvica e foi exatamente isso que aconteceu. Tem um pico de contração aqui que chegou a 215%, outro 171%, 80%. E aí teve muita ridicularização desses resultados, né? Porque foi dito assim, um exercício teve atividade eletromiográfica 200% maior do glúteo. E aí teve uma ridicularização desse fato. E aí a gente começa a pensar, pô, mas é justo ridicularizar o fato de... É possível ter 200% de ativação? Primeiro, é completamente possível. Por que é completamente possível? Porque a porcentagem não é do máximo real. Nenhum artigo vai conseguir identificar o máximo de ativação de grupo muscular nenhum. Inclusive, nenhum de vocês aqui ativam 100% de qualquer músculo que seja. Ninguém consegue ativar 100% do bíceps, ou do tríceps, ou do glúteo, ou de qualquer músculo. Ninguém. Então, como é que a eletromiografia ela é feita? Primeiro, a gente tem um padrão de referência. O que é o padrão de referência? Eu quero saber, por exemplo, durante a remada baixa e durante a puxada frontal, qual que ativa mais bíceps. Beleza? Como é que eu faço para identificar? Primeiro a gente tem que criar uma referência. O que é uma referência? Eu vou colocar o eletrodo no bíceps, vou pedir para ele ficar com o bíceps a 90 graus, ele vai segurar, ele vai fazer força, 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 força. 3 a 5 segundos, o máximo que puder, e a atividade eletromiográfica está sendo avaliada, correto? Ali, ele vai ver o máximo que deu e ele vai utilizar como referência aquilo ali. Pronto, eu já tenho uma referência. Eu vou, hipoteticamente, compreender que esse é o máximo. É o máximo real? Não. Por quê? Se vier um outro dia mais motivado, talvez ele conseguisse fazer mais força. Mas não precisa ser o máximo real. Tem que ser o máximo referencial. Porque a partir daquilo é que ele vai pegar a eletromiografia da remada ou da puxada e dividir uma sobre a outra. Para ele dizer se deu 150% a mais, 200% a mais, é sempre em relação a esse referencial. E qualquer exercício que quer comparar, qualquer artigo que quer comparar 2 exercícios tem que ter um referencial. Porque é com base nele que a gente vai comparar os 2. Não é um comparando com o outro, é os 2 comparando com esse referencial sempre. Então é extremamente comum você dar 150%, 120%. Então não adianta a gente ridicularizar o fato de ter dado 200%. O que é que a gente pode discutir? Será que o referencial foi bem utilizado? No estudo, por exemplo, a gente pode utilizar um referencial de você contrair o glúteo. Qual o referencial que eu vou dar do máximo? Vou colocar um eletrodo de eletromiografia e dizer, contrai o glúteo, contrai, 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 contrai. Beleza. E vou utilizar isso como máximo. Provavelmente, a atividade eletromiográfica, o máximo vai dar baixa, porque não colocou carga externa, que é o que acontece no estudo como esse. E a galera começa a perceber, poxa, teve essa inconsistência. Mas isso invalida? Só porque o referencial foi talvez fraco para descobrir o máximo mesmo? Não, não vai invalidar. Só vai dar um resultado um pouco destoante, como 200% a mais. Mas isso ainda não invalida, isso não é o erro. Para mim, o maior erro era se a gente tivesse só eletromiografia pico, porque o pico representa um momento. Mas os autores, além do pico, deram a média. E aí, quando você começa a ver a média, já ficou aqui 86, 40, já é uma coisa mais próxima ali da realidade. O que é a média? Você vai pegar a média das repetições ou de uma repetição e vai dizer, nessa atividade eletromiográfica, durante toda a repetição, a média foi X, foi tanto. É legal. Você dá o valor médio, é muito mais interessante do que o pico, porque o pico é um momento.
A média é uma representação geral do momento. Mas mesmo assim tem uma fragilidade esse estudo e a esmagadora maioria dos estudos. Que é o quê? Você faz uma repetição, ele pega a média de uma repetição. Pô, uma repetição não representa um exercício. Ou, no melhor das hipóteses, você faz 10 repetições, você pega a média das 10 repetições. Mas, pô, 10 repetições também não representa o real. Por quê? Porque, às vezes, as primeiras repetições e as últimas são completamente diferentes. A primeira, o cara está começando o movimento ali, tem gente que faz correto, tem gente que não faz, está pegando a barra, está ajustando. E as últimas, o cara está fadigado. O ideal seria, você tem 10 repetições, tire as 3 últimas e as 3 primeiras. Você tirou 6, sobram 4. Pega a média das 4. Ou tira as 2 primeiras, as 2 últimas, tiramos 4, sobra 6. Pega a média das 6. Por quê? Porque é mais robusto. É mais próximo, talvez, da realidade do exercício. Se o cara faz 3 séries, faz a mesma coisa nas 3 séries. Uma coisa é a última série, outra coisa é a primeira. Não adianta a gente pegar um resultado de uma série e querer resumir o que aconteceu no exercício inteiro. Então, isso também é um erro, uma falha, uma limitação metodológica. Então, quando a gente vai pensar no artigo, professor, por que esse artigo ele foi tão discutido? Porque foi pioneiro. E todo artigo pioneiro ele é muito discutido. Mas nem todo artigo pioneiro tem toda a qualidade metodológica suficiente para a gente acabar a discussão por ali. Só aqui eu já falei várias situações que nos intriga e dá vontade, poxa, eu queria reproduzir esse estudo, sendo que conduzido de uma maneira mais robusta. E sobre a atividade eletromiográfica também. Porque qualquer outra desvantagem? Ele analisou o glúteo máximo, posição superior e inferior, bacana. Ele colocou no mesmo músculo duas análises da atividade eletromiográfica. Ele avaliou o bíceps femoral e avaliou o vasto lateral. Pô, massa, legal, interessante. Ele avaliou aí vários grupos musculares. Mas qual que é o problema? É um ponto. É um ponto no glúteo máximo, um ponto na posição inferior, um ponto no bíceps femoral, um ponto no vasto. Hoje a gente sabe que um ponto de análise eletromiográfica também é limitante. A gente tem que ter uma varredura maior do grupo muscular. Porque tem músculo que é em leque, não dá para a gente colocar num ponto e achar que vai resumir a parte superior do glúteo, a parte inferior. Não dá. Mas, obviamente, tem a questão de limitação do próprio equipamento, talvez ele não tenha. O que eu estou querendo mostrar a você é que a gente tem que ter muito cuidado em pegar um estudo, porque fulaninho defendeu ou fulaninho atacou. Porque tem muita gente que ataca esse estudo e diz que não serve para nada. Galera, é um estudo pioneiro. É interessante porque não sabe... Foi o que eu falei. Eletromiografia ela é muito boa para gerar hipóteses, não para respondê-las. Mas para gerar é sensacional.